Então, eu vou pedir assim a todos, né, de que nesse momento possam assim entregarem-se a Jesus, porque é um momento muito importante, da qual estaremos nós assim a receber do nosso divino e amado Mestre todos os benefícios que assim se fazem necessários. Estaremos nós a receber nesse instante a paz, aquela paz da qual assim envolve nossos corações, envolve nossas mentes, aonde instala junto a cada um de nós uma tranquilidade, uma mansuetude, vai assim prevalecendo. Por quê? Porque estamos colocando lá dentro dos nossos corações nesse momento apenas uma coisa, é o amor, da qual Deus nos ofereceu e que nós temos que fazer com que ele desabroche a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Porque esse amor gera para nós uma força motriz assim grandiosa que nos impulsiona nós a fazermos as coisas em todos os sentidos que a vida assim nos exige, seja ele no lado filantrópico, social, religioso, seja profissional, familiar, o que vocês pensarem, o amor rege. E quando nós colocamos o amor acima de tudo, as coisas se tornam diferentes para nós. Por quê? Porque nós não fazemos nada pura e simplesmente por interesses e não deixamos com que a maldade, né, ou o orgulho, ou o egoísmo, né, seja lá qualquer um dos pecados capitais, venham a tomar conta de nós e venha nos desequilibrar, né, dentro daquele momento e da qual depois, para nos reestruturarmos, passamos dias e dias, né, penando através daquele desequilíbrio da qual assim deixamos com que eclodisse lá de dentro dos nossos corações. Muitas das vezes nos revoltamos, outras das vezes nos enfraquecemos porque deixamos até mesmo de acreditar nesse potencial maravilhoso que o Pai assim nos ofereceu e que temos nós que trabalhá-lo no dia a dia para a cada momento estar melhor do que o momento anterior, a cada momento estar mais preparado, a cada momento estar mais esclarecido dos princípios da lei de Deus, como também dos princípios da lei da vida, das necessidades da qual nós temos, da qual o próximo também tem. Estarmos mais conscientes, principalmente do que é uma família. E a família, né, nós assim podemos resumir como sendo o bálsamo da qual o Pai nos oferece. É dali que nós nos alimentamos, em todos os sentidos. É dali que nós nos preparamos, é dali que nós nos comprometemos, né, a buscar a cada dia, dentro das obrigações dos quais assim temos perante o Pai, né, seja elas profissionais ou religiosas, estar a colocar um equilíbrio e a proporcionar o bem-estar para si, o bem-estar para aqueles da qual assim tanto amam, porque quando falamos do bem-estar não é apenas as coisas da qual o dinheiro compra, não. É a paz, é a alegria, é o sorrir, é aquela união maravilhosa da qual se tem com todos aqueles que estão dentro daquele ambiente sagrado que se chama lar. Veja, em tudo isso é importante nós colocarmos o nosso amor, nós colocarmos a nossa fé, nós deixarmos a cada dia
despertar dentro de cada um de nós a esperança, estando-nos assim sempre nos automotivando a fazer as coisas, sempre as coisas corretas, as coisas justas, as coisas boas. E com alegria levar também aqueles que nós amamos os exemplos e os ensinamentos, das quais assim necessários se fazem, como também com alegria estejamos nós receptivos aos exemplos e aos ensinamentos que eles também podem nos oferecer, porque todos nós necessitamos uns dos outros. Então, assim, rogo a Deus, rogo a Jesus nesse momento, que a sua mão curadora seja assim colocada sobre cada um de vocês. E quero que vocês abram seus corações e sintam essa mão calorosa, essa mão amorosa, assim, a estar a envolvê-los de uma forma curadora. E sintam a presença de Jesus dentro dos vossos olhos. Com os olhos fechados, entregue-se a Ele. Mentalize aquela imagem bela e linda do nosso Mestre, assim com aquele semblante maravilhoso, que gera sempre a esperança e transmite a paz. Estar a envolver o nosso lar. E gostaria que todos assim o visualizassem nessa imagem bela. Deles a sorrir, dele a sorrir para vocês. Dele com os braços abertos a ir aos vossos encontros. Para os apertar um abraço fraterno junto ao vosso corpo. Para que sintamos aquele calor, aquela energia que nos envolve, aquela energia que nos fortalece, aquela energia que nos transforma nesse momento, que nos cura. Entreguemos-nos ao Senhor. Muito bom, né, gente? Gostoso, né? Então vamos dar sequência, né, aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde estamos aqui no capítulo 13, que fala da beneficência, né? E tem, assim, várias cartas aqui, né, de espíritos benevolentes, e em cada carta desta é um grande ensinamento. Hoje nós estamos no item 15, né? Quem tiver o Evangelho, quiser abrir e acompanhar, por favor, pode acompanhar, né? Tá?
um espírito protetor. Leão, 1861. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. Olha as palavras, né? A cada dia ouço dizer entre vós: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e vos erigis em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizesse o mesmo a vosso respeito. A indulgência é também a caridade. Vós, que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em um saco cada uma das suas boas ações, e, na sua morte, serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então, Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E, além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e estejais satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. E, o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta.
fosse indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então está aí, essa carta de um espírito protetor. Então, agora nós vamos passar para o nosso irmão Davidson, que vai fazer a explanação para vocês. Legal. Então vamos lá. Olha, bom, primeiramente uma ótima noite a todos encarnados que estão plugados online. Na internet é por volta de 40 pessoas encarnadas, mas a gente tem que contar os espíritos que estão nos acompanhando. Então, estão me dizendo aqui que são muitos. Vamos imaginar que ao nosso redor tem aí 10 espíritos. Então, nós estamos uma população enorme aqui. Sem contar a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, equipe médica, de enfermeiros, uma vez que nós estamos numa reunião de cura. Nós temos que agradecer do fundo do coração. E um detalhe importante, com isto é formado uma egrégora. O que é uma egrégora? Olha bem, é uma força, olha, se é uma força, tem energia por trás. É uma força espiritual que cria-se quando se soma essas energias coletivas de pensamentos e sentimentos, como está ocorrendo aqui. Pode-se entender como um campo de energias extrafísicas, além, portanto, uma energia fora da energia normal que nós conhecemos, elétrica, magnética, portanto, uma energia extrafísica, com ectoplasma e mesmo energias eletromagnéticas, que são criadas nesse plano astral a partir da energia emitida por nosso grupo aqui. Isso foi muito importante a fala do André no início, porque nós estamos, sem perceber, baixando a frequência. Foi importantíssimo. E faz com que nós troquemos ideias e reflexões nesse grupo que a gente nem imagina e que contribuem muito com o nosso desenvolvimento intelectual e moral, sem a gente perceber. Muitas dessas novas visões ficam guardadas em nosso inconsciente e a gente acaba usando lá na frente e fala: nossa, eu não imaginava que eu tinha melhorado tanto perante uma determinada situação de adversidade. Então a egrégora tem essa importância enorme. Por isso, nós não estamos sozinhos. Eu não preciso falar isso, todos nós sabemos. É um privilégio, portanto, estarmos aqui estudando sobre o cristianismo. E é uma dica aqui, é muito comum nesse tipo de reunião, eu participo de algumas, a pessoa ela tira o visual dela, tira a tela dela e vai fazer outras coisas. Vai fazer outras coisas, tem gente que fica fazendo tricô, outro vai fazer um cafezinho, vai estar lá ouvindo de longe. Olha, não é por nada, mas quando você fica em 2, 3 situações, de alguma forma você está gerando uma ansiedade, você não está hiperfocado, a tua energia é meia boca. E cá entre nós é importante que essa energia você contribua. Para quê? Para nós estarmos contribuindo com a cura do pessoal que veio aqui buscar ser curado. É caridade. Portanto, reserve esse momento uma vez por semana. A semana tem 168 horas, se eu não me engano. Se não reservar uma horinha, se concentre, irmão. Deixa de querer arrumando a cozinha, põe lá o celular, tem algo. E fica. Se concentre. Eu não estou vendo todas as telas, espero que todas estejam abertas e todo mundo concentrado. Respira, bota os pezinhos no presente e contribua com energias elevadas, com pensamentos bons, sentimentos bons. Quando eu falo bons, ótimos. Nós podemos gerar sentimentos ótimos, depende de nós. E tudo bem? E principalmente muito cuidado com o pensamento acelerado. Estou aqui, amanhã o que eu tenho que fazer? Cara, hoje eu tive problema. Não, vamos fazer um esforço, respira, presta atenção no início ali no ar que está entrando e presta atenção aí, você foca nas palavras que nós estamos trazendo aqui
Esse bate-papo é elaborado pelos irmãos aí em cima, que estão praticando também uma caridade. Eles vão preparando a gente para a gente ser um intermediário, fazer um esforço para não atrapalhar a comunicação deles. Olha, lembrando que Kardec nasceu em Lyon, interior da França. Talvez por isso nós temos muitas comunicações do Evangelho, Livro dos Espíritos, vindo dessa cidade, Lyon, cidade importante, uma das maiores da França. Isso me faz lembrar da cidade de Franca, interior de São Paulo, que, na minha opinião, é uma das cidades mais espíritas, se não mais espíritas do Brasil, do mundo. Está pertinho de Uberaba, mas dizem que tem mais espíritas em Franca do que em Uberaba. E a primeira vez que eu cheguei em Franca, eu fui visitar uma cliente e tinha lá quadros de Paris. E ela ficava próxima a uma avenida chamada Champagnat, que é uma avenida principal lá de Franca, está bem ali no, podemos dizer, ali no centro. Eu falei, meu Deus, tem tudo a ver com os franceses. E aí eu vou contar algo de Franca. Eu estava numa reunião com o empresário, ele virou para mim e falou, Denis, vamos tomar um passe? Eu falei, mas como assim? Era 3 horas da tarde. Vamos tomar um passe. Como? Não, é que tem um centro, que é só você chegar lá, você entra, sempre tem 2 ou 3, e você vai, toma um passe e a gente volta na reunião. Eu falei, drive-thru? Eu não tinha pensado dessa forma, mas é um drive-thru. E lá fui eu, muito interessante, eu entrei, tinha 2 pessoas à frente, eu e ele. Ele entrou primeiro, depois eu entrei, tomei um passe e voltamos para a reunião. Isto é um perfil da cidade de Franca, tudo leva a crer que são ex-franceses, com certeza, que passaram aquele período, enfim, que vieram aqui contribuir na pátria do Evangelho com o Espiritismo. Mas vamos voltar para o texto. Eu estou colocando isso porque, ao estudar Allan Kardec, me remeteu a isso, eu estou trazendo aqui na espontaneidade. Olha, indo para o texto, fica claro que no juízo lá da consciência, foi usado o termo derradeiro, naquele momento derradeiro dos 2 homens, o que vai contar para pesar em nosso saco de caridade, podemos chamar assim, será a nossa intenção, bem como a nossa capacidade de doar, de ajudar. Isso é contado. Este texto nos demonstra um exemplo de simplicidade fora do comum, que é a essência da caridade, a simplicidade. Eu não sei porque que a gente busca complexidade na vida, sendo que a complexidade leva para a decadência. Eu não entendo, o ser humano gosta de complicar. Se você apresenta algo simples, não, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que pensar, e complica. E, de repente, basta fazer o arroz com feijão bem feito, o básico. A gente complica. Quando eu me aposentar, eu vou visitar a Vila Vicentina, aí se aposenta, volta na próxima vida. Quando eu me aposentar, eu vou adotar um velhinho na Vila Vicentina, em Bauru, e fica aquela conversinha furada. Tem um texto que rodou aí nas mídias de um pianista famoso, e isso aconteceu realmente, é um caso verídico. Ele estava para entrar em cena e estava lá uma mãe com uma criança no camarote, um menino de repente se desvia, e sabe como que é criança, e o pianista não tinha entrado no palco, aquele teatro, com o camarote, a mãe estava distraída, conversando e tal. A criança de repente entra no palco, antes do pianista entrar, não sei se vocês viram na mídia, e a criança começa a tocar uma musiquinha infantil. O pianista, a hora que ele chega, a mãe olha, vê a criança ali, todo mundo ficou naquela situação. O pianista senta ao lado da criança e pede para a criança continuar tocando aquela musiquinha infantil. E ele vai fazendo um acorde na paralela. É um vídeo que rolou, estou sendo bem objetivo aí nas mídias, eu vou pôr no grupo, inclusive, o grupo de cura, se vocês não viram. Terminando aqui, eu coloco. Normalmente um pianista famoso, ele, como perfil de muitos artistas, ele entraria ali, daria aquele pitch, né, como é dito aqui no Brasil. Mas você vê que ele vai e ele começa a fazer um acorde com a criança e o público aplaude de uma forma maravilhosa.
Olha só o exemplo desse pianista. É um exemplo de caridade. Possivelmente, eu conheci alguns músicos que jamais fariam isso na boa. Não estou julgando eles. Mas é um ato de caridade. Eu estou saindo um pouquinho fora para a gente ampliar essa palavra caridade. Nós já estamos aí, se eu não me engano, na 8ª semana, eu não contei, falando sobre caridade. Então, deve ter um motivo, tanto espaço lá no Evangelho. Por quê? Por quê? É um assunto que você vê e nós estamos procurando ampliar. Depois vocês assistem esse vídeo, ele é emocionante. Eu vou mandar para a gente ganhar um tempo. Me ocorreu aqui falar dele nesse momento. O rico, de nada privado, ele fazia doações, visando ostentação. Você vê que não deixa de ser uma caridade, não deixa de ser, viu? Mas você percebe que existem níveis de caridade. Com o maior respeito, não deixa de ser. Ele poderia estar usando esse dinheiro para outras coisas, para luxúria. Mesmo que ele queria ali ostentação, uma busca dele, é um espírito ali, possivelmente com poucas reencarnações, que precisa, é o ego dele ali. Ele precisa ser valorizado, tem problemas de baixa autoestima, passou em um bullying na escola. Nós não sabemos o histórico desse ricaço aí que de alguma forma fez essas doações. Já o pobre fazia sacrifícios. Tudo leva a crer que o pobre praticava empatia, compreendia a situação, a necessidade do outro. Compreender a necessidade do outro é uma inteligência. Não é fácil compreender o outro. Eu não consigo me compreender plenamente. Então, esse pobre, com o maior respeito, era riquíssimo em experiência, em vivência, em reencarnações, riquíssimo. Mas ele está aí como pobre materialmente, devido à sociedade, ela discrimina o pobre, o rico. Essas divisões que a ausência do bem trabalha. A ausência do bem vai criando divisões. Eu não consigo mais acompanhar a letra LGBT, tem que fazer uma pós-graduação para descobrir as letras. O mal, ele divide. Negros, brancos, amarelos, vermelhos, ele vai dividindo, pobre, rico. Não cai mais nessa, não. E na boa, eu olho para esse pobre aqui com uma riqueza fora do comum. Então, portanto, aqui o rico, verdadeiramente, numa linguagem mais aprofundada, era um pobre materialmente, né? Entre aspas. Olha aqui o esforço em querer auxiliar, sem querer nada em troca. Livre. Isso é liberdade. Nada por interesse. Eu estava com um empresário esta tarde, que ele ficou 2 anos ali. Eu já tenho histórias em depressão praticamente, porque ele tinha um poder enorme, sentava com o governador, aquela coisa. Já contei uma história parecida, mas é um outro caso. Né? E ele sentiu e conseguiu distinguir quem tinha interesse ali em se aproximar dele hoje. E ele sentiu isso na pele. Eu percebi que ele fez um crescimento fora do comum. Eu gostei de conversar com ele. Fazia muito tempo que eu não conversava com ele. Então, são interesses. As pessoas fazem por interesse, querendo algo em troca. Então, não é uma relação onde ocorre aí o amor que foi dito no início pelo André. Interprete bem, o rico ele fez uma doação. Tá? Mas o pobre aqui, ele pensou muito mais no outro do que nele. A caridade, ela tem uma relação direta com o altruísmo, que é contrário de egoísmo. E humildade, que é contrário de orgulho. Eu vou repetir, o altruísmo contrário de egoísmo, a gente sempre fala na mesma tecla, e humildade contrário de orgulho. Um grande exemplo que eu tenho foi o São João Bosco, o Dom Bosco, como era conhecido aqui no Brasil. É um santo católico, ele foi padre e fundador dos Salesianos. Ele ficou conhecido mundialmente porque ele desenvolveu um trabalho maravilhoso de educação junto a jovens, educação e evangelização. Nós precisamos evangelizar as autoridades, os intelectuais, mas, enfim, isso começa na escola. E a gente vê que a ausência do bem trabalhou bem nas escolas brasileiras. Não estou aqui generalizando, né? Então, veja bem, o Dom Bosco ele fez um trabalho de evangelização fora do comum, principalmente para os jovens de rua, pobres. E tem aqui, eu vou trazer aqui
duas frases na verdade são três frases do Dom Bosco, que eu admiro demais. Olha que ele fala: nossa vida é presente de Deus. E é mesmo. Eu não sei o que seria de mim se Deus não tivesse me criado. Eu estou falando isso porque eu não tenho inteligência, mas se ele não tivesse me criado, onde eu estaria? Interessante. Nossa vida é presente de Deus. O que fazemos com ela é o nosso presente a Ele. É o nosso presente a Ele. E a gente sabe que Deus quer que um irmão cuida do outro. Nós somos todos irmãos. Uma família. Não é fácil compreender. Já se passaram aí mais de 2000 anos. A gente vê aí guerras, conflitos familiares, principalmente na hora do inventário, que vai distribuir herança. Nossa, não imaginava que esse irmão meu era assim. Aí aquela conversa vocês conhecem, novelinhas da Globo, da SBT. Outra frase do Dom Bosco: ai de quem trabalhe esperando os louvores do mundo. Olha bem o ai. O ai é de Jesus, hein? Ai é também de mineiro. Não, mineiro é o ai, né? Mas tudo bem. Ai de quem trabalha esperando os louvores do mundo. O mundo é mal pagador. Você vai fazer negócio com quem não paga, com inadimplente, ingenuidade. Eu vou repetir a frase. Ai de quem trabalha esperando os louvores do mundo. O mundo é mal pagador. Essa frase me ajuda tanto. Como eu era ingênuo na minha adolescência, e num período da madureza, como eu era ingênuo. Eu vou repetir. O mundo é um mal pagador. E paga sempre com ingratidão. Pare de dar moral para o mundo. Não, só vou melhorar na hora que o mundo melhorar. É outra papo. Não, espero. Faça a sua parte, contribua para o mundo melhor, mas o teu progresso é opcional. Não espera o mundão melhorar, que não vai melhorar tão cedo. Porque aqui é uma escola, é um hospital, uma prisão. Eu vou repetir porque essa frase tocou tanto num dado momento na minha vida. O mundo é mal pagador. Eu vou dar uma dica para quem lidou, já teve inadimplência. Não façam negócios com pessoas mal pagadoras. Não façam. É o mundo. E ele paga sempre com ingratidão. Ingenuidade. Tem outra frase do Dom Bosco: Deus nos colocou no mundo para os outros. Olha que frase linda. Mas a gente não entende. Eu fico achando que Deus me colocou no mundo para mim. Eu. Tem um eu bem grandão. Tem um espelho enorme aqui. Estou brincando, hein? Estou lembrando de um camarada em São Paulo, lá da televisão. Ele falou: eu quero um espelho na parede toda. Eu ficava. Então, eu mexi cheio de plástico, aquela coisa toda. Eu gosto muito do slogan, aqui entre nós já comentamos, viver para amar. Foi colocado aqui no início o amor. Nessa linha de raciocínio, nós que queremos viver para amar, nós que queremos evoluir, melhorar, nós devemos fazer uma perguntinha. Eu faço caridade comigo mesmo? Vamos lá, peraí. Parece que eu estou entrando em contradição. Falei tanto em eu, agora você vem falar em autocaridade? Sim. Veja bem. Eu me perdoo? É uma caridade. Eu evito bebidas e outros excessos? Eu guardo mágoas? Isso não é caridade, hein? Olha. Eu não guardo mágoa? Aí é caridade. Consigo mesmo. Que as células agradecem. Quando você guarda mágoa, você provoca problema de saúde e entrega todo o dinheirinho para os médicos. Os médicos agradecem. Não tentar controlar algumas situações que fogem de nosso controle, mas sim controlar a sua reação, é caridade consigo mesmo. Aceitar as adversidades e mudanças que ocorrem em nossa vida e convertê-las em oportunidades crescimento, é caridade. Eu estou lembrando de um músico famoso na Colômbia, chamado Figueiredo. Ele tinha uma viola, onde ele passava, ele alegrava, uma pessoa otimista, fantástico. E certa vez ele caiu numa emboscada, levaram tudo dele e bateram nele. Aí, na hora que a comunidade ficou sabendo, encontraram ele todo machucado, ele estava sorrindo. Aí perguntaram: mas o senhor está sorrindo? Ele falou: pois é. Ele falando: levaram minha mula, levaram a minha mochila,
Levaram tudo que eu tinha, minha viola. Mas eu estou feliz, sabe por quê? Porque não levaram a música. Não levaram a música que está dentro de mim. Para refletir, né? Isso é uma caridade conosco mesmo. Se alguém te ofende, esforçar-se em compreender a pessoa e perdoá-la, ao invés de revidar, a sua alma agradece. É caridade para a alma, para a célula, para tudo. Todo mundo ganha. Você não gera inimigos. É um jogo ganha-ganha. Amadurecer é deixar que fale tudo o que quiser a seu respeito. Sem que você mude quem você é. Quem você está, né? Porque a gente sempre está, né? É não dá moral. Se jogaram pedrinhas em Jesus, imagine nós. Qual é o problema, meu vizinho? Falar, eu não gosto daquele rapaz. E daí? O que vai mudar na minha vida? Não gostar? O que muda? Isso sim é liberdade. É uma autocaridade. Nós temos que aprender a ser mais filtro do que esponja. Quando criança, a gente absorvia tudo. Agora não, gente. Não estou dizendo que você não deva deixar de ser esponja, absorver, mas tem que filtrar. Nós estamos nos aproximando da regeneração. Muitas falsidades, fingimentos, fake news. E a gente tem que escolher bem o que vai entrar aqui. Vai entrar aqui em nossas mentes. E aí deixa uma perguntinha para responder em casa. Que nota eu dou de 0 a 10 para mim, nesse tocante, nessa autocaridade intangível? Você viu que eu não falei em momento nenhum, eu saí daqui e lá no shopping comprar um presente para mim. Comprar um carro importado, que vai aquele barulho para mim. Não. Eu falei numa caridade intangível. Que nota você dá para você mesmo de 0 a 10? Vai guardando. E aí vem a segunda pergunta. Eu vou falar para mim, para nós todos, eu faço caridade para minha esposa, aí para as mulheres, para os esposos. Exemplo, tolerância. Tolerância com coisas pequenas, eu jogo rápido, eu digo aquelas pesadas. Esforçar em compreendê-la, não levantar a voz, respeitar as diferenças. As diferenças não são defeitos. É comum um casal mergulhar numa determinada fase nas imperfeições de cada um. Um mergulha, mas são experts. Porque a convivência, a riqueza está aí, né? É uma convivência de imperfeições. Não, mas a mulher querendo o príncipe encantado, o marido querendo a princesa encantada, que seja feliz o casamento. Aquela conversa. Irmão, cai na real. Casamento é uma escola, um hospital e uma prisão. E aí cabe nós investirmos em caridade no relacionamento. Se não existir compaixão e amor, o que acontece no relacionamento? Com todas essas tentações de briga, todo tipo de tentação, surge no mínimo agressões verbais. No mínimo. Estou pegando leve, hein? Agressões verbais. Nota você dá de 0 a 10 para você no seu relacionamento conjugal? De 0 a 10. Geralmente nós somos generosos. Eu dou 8,5, eu sou legal. Pensa. E você faz caridade para sua família? Você faz caridade para sua família? Exemplo, lembrar o aniversário daquela tia com uma idade avançada, ajudar um parente que precisa de ajuda, tem que ir lá para perguntar. Separar um tempo para os filhos, ouvir suas necessidades. Necessidades. O filho, de repente, quer a amizade do pai, e o pai fica entrouxando. Sabe aqueles pais ricos? Fica entrouxando de presentes materiais, viagem para Disney, um carrão. Ô filho, pai, eu quero um tempo, eu quero amizade, eu tenho tanta coisa para conversar, e o senhor está aí comprando mais uma empresa, não tem tempo, bem sucedido. Que nota você dá aí para a família? Filhos, cunhados, primos, sogra. Quanto você investe de recurso tempo?
O tempo, todo mundo tem 24 horas. Tá aí uma caridade que todo mundo é rico. Todo mundo é rico em tempo. Tem algum bonitão aí que tem mais de 24 horas no grupo? Tanto, tem? Não, então, tá aí essa riqueza. Doar, ou melhor, praticar a caridade, levando tempo para aquela pessoa que está precisando desabafar. Não dê conselho, só para lá para ouvir. Ouvir é uma caridade hoje em dia. Eu faço caridade na sociedade, exemplo, fazer gentilezas, usar palavras educadas, muito usadas no passado. No passado era uma beleza, não estou dizendo que não tenha no presente, hein? Me preocupa o futuro, mas as escolas, eu estou aqui trazendo o que eu vejo, hein? Pesquisas estão apontando isso. Eu recebo uma revista de escola, enfim, traz isso. Mas, enfim, tipo, por favor, dá licença, obrigado. Experimenta falar obrigado num caixa de supermercado. A moça olha assim e fala, não, eu que agradeço. Experimenta. Não é normal. Não é normal. Os jovens, mas os mais antigos, a outra geração, olha, muito obrigado. Isso é uma caridade nos dias atuais. Não era numa época e hoje virou a caridade. As pessoas se encantam. E quando você vê uma criancinha, fala, dá licença. Uma criancinha, muito obrigado. Outro dia eu tive que elogiar. Falei, cara, parabéns. A tua filhinha pediu licença. Que graça. Pediu licença, por favor. 4 anos de idade. E a mãe toda orgulhosa. Perguntar se precisa alguém aí, você vê alguém aí na reciclagem, remexendo um lixo. Vai lá, aborda ela. Para o que você está fazendo. Não vai mudar nada na sua vida. Para esse planeta um pouquinho. E vai lá e pergunta. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Quando nós entendemos que a menor distância entre nós e Deus, quem é? Quem? O próximo. Isso é caridade. Só de entender isso, já valeu. Já valeu a noite, pode parar aqui. Eu não vou parar, ainda falta algum. Eu não estou olhando o tempo aqui, mas o meu celular aqui, eu congelei ele, está parado, estou brincando. Então, quando nós entendemos que a menor distância entre nós e Deus é o próximo, aí sim, o mundo vai melhorar e nós sentiremos uma paz, seremos felizes. Com certeza estaremos na direção correta. Que nota você dá de 0 a 10 nessa área do social? 0 a 10. Coisas pequenas, um sorriso, um abraço. Tipo a minha filha, que eu comentei aqui numa das reuniões, posso te dar um abraço? Olha que coisa linda. Outra pergunta, eu faço caridade no trabalho? Vocês repararam, eu, minha esposa, óleo conjugal, família, social, cheguei no trabalho. São os itens importantes das nossas vidas. Aí você pergunta, olha, eu faço caridade no trabalho, exemplo, não repassar fofocas. É uma caridade. Todas as empresas são focos de fofocas. Focos. É raro ver uma empresa elevada. É raro. Lógico que a liderança contribui muito, lógico. Muitas vezes a liderança fomenta, né? Mas precisa tomar muito cuidado. Não prejudicar o outro para subir na empresa. Todo mundo quer subir. E tem gente que trabalha o marketing pessoal, que é uma coisa incrível. Não cumprir o combinado. Lá, foi pedido para cumprir uma tarefa, ele faz ali como meia boca. Eu costumo dizer para profissionais que são meia boca, você vai encontrar um médico lá na frente meia boca. Porque semelhante se atrai. Se você é meia boca, você vai encontrar sim o médico meia boca. Não, mas eu não quero, eu pago Unimed, eu quero um médico excelente, eu quero ir no Albert Einstein, eu quero ir no Sara Kubitschek de Brasília, eu quero, enfim. Mas vai encontrar mesmo lá no Albert Einstein o meia boca, porque você merece, irmão. Você é meia boca em tudo, no trabalho, em casa, nas relações, meia boca merece, meia boca se atrai. Que nota você dá de 0 a 10? Aí outra pergunta. Eu faço caridade para os meus parentes e amigos que estão no plano espiritual? Como assim? Exemplo, será que a gente tem que esperar o dia de finados para orar para eles?
Inclusive, nós temos aqui parentes nos acompanhando. E quando a gente dá bons exemplos, pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem, esses irmãos, parentes e amigos que estão aí nos acompanhando, eles se sentem bem e faz bem. Cria uma egrégora ali, uma pequena egrégora entre nós. E aí nós podemos muito mais. Que nota você dá de 0 a 10? Se você só vai lá no final e diz, ai, minha avó era tão legal. Ai, minha avó, aí leva uma florzinha. Ai, mano, meia boca. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Fica claro que a principal caridade tem relação com aquilo que você se esforça, faz sacrifício. Esquece um pouquinho de si. Caridade conosco mesmo não seria eu me sacrificar ou privar da minha vaidade, da luxúria, da minha preguiça, dos 7 pecados capitais que eu tenho aqui. Bom, é uma grande caridade, resumindo, você se livrar de todas essas cargas pesadas nessa jornada. Nós estamos nos aproximando da regeneração. Não tem sentido você estar com a mochila pesada de bobeira. Ok, olha, eu estou agora preocupado com o tempo, eu vou dar uma pequena acelerada. Olha, conforme nós estamos estudando, nós vamos percebendo que a verdadeira caridade ela tem a ver com descobrirmos quais são as reais necessidades dos carentes. No caso, minhas necessidades de progresso, espirituais principalmente, da minha esposa, eu tenho que sondar, da minha família, do social, dos companheiros de trabalho e com os amigos espirituais. Porque, de repente, durante o sono, eles podem vir pedir ajuda, nós temos que detectar. E mesmo sentir na inspiração, na intuição. Portanto, envolve uma sondagem, uma pesquisa. Tem que pesquisar, tem que sondar, tem que fazer pergunta. Não pode ficar no verbo achar. Eu acho que o meu primo está bem. Não, tem que ir lá checar. Em resumo, o verdadeiro caridoso, ele fica atento para descobrir as necessidades essenciais de todos que estão ao redor. Todos. Nós temos que ser um perguntador. Lembra aquela, olha, na boa, hein? Se eu falo muito de mim para você, eu me torno uma pessoa chata. Se eu falo do outro para você, eu me torno uma pessoa fofoqueira. Agora, se eu falo muito de você para você, Lisandro, eu digo ali, com perguntas, uma interação, uma preocupação. Isso, lógico, com muito bom senso. Você se torna um verdadeiro caridoso. Perfeito? Então, eu vou dar uma pequena acelerada. Olha. Vamos dar uma acelerada. Em suma, eu só queria trazer um textinho aqui, uma parte da oração Vencerás de Emmanuel. Que ele diz, uma pequena, vale a pena vocês buscarem na internet deixa eu ver aqui como nós estamos de horário, eu vou parar já. Olha, busquem essa oração Vencerás de Emmanuel. Tem uma parte lá que é linda, ele fala, silêncio para injúria, esquecimento para o mal, perdão às ofensas, recorda que os agressores são doentes. Me ajuda muito essa oração. E está lá, não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Busque essa oração. Em outras palavras, todas essas orações, textos, vindo da espiritualidade maior, são caridades. Nós temos que agradecer. Portanto, fica aqui esse recado. E temos que... Eu estou aqui pulando alguns itens que eu gostaria de falar, mas por causa do tempo, eu estou cheio de justificativo, mas prometo. E a gente tem que agradecer as caridades que a gente recebe dos nossos anjos da guarda, que a gente nem fica sabendo. Vem lá uma inspiração para eu pegar um caminho, para eu evitar, sabe, aquelas tentações, negócios, tentadores. Então vem aquela intuição, siga, é uma caridade, nós temos que agradecer. E a caridosa, ela fala, de alguma forma, 100%, eu estou aqui viajando novamente, a
A pessoa caridosa, ela pensa em caridade, ela sente caridade, ela fala em caridade e age em caridade. Ó, eu estou colocando aqui espíritos elevadíssimos. Mas se a gente se esforçar em fazer uma caridade por dia, conforme a gente vem comentando já há um bom tempo, e é possível, peça, fala, Senhor, ao abrir o dia, me propicie uma oportunidade para eu praticar uma caridade. Caridade tangível, aquela material, não tem problema, ou intangível, uma caridade de um auxílio, com uma palavra, um sorriso, um abraço, conforme nós falamos bastante. Eu estou repetindo isso, peçam, e nós estamos num grupo enorme, pelo que eu percebi, são muitos espíritos que estão acompanhando esta reunião, portanto vão sair daqui correntes de caridade e o planeta Terra, de alguma forma, vai ser impregnado com essas correntes. Não subestime, nós temos amigos nos 4 cantos ao dormir, nos 4 cantos do planeta. Isso vai, ó, isso circula. Chega tranquilamente na Coreia do Norte, chega na Ucrânia, chega na Europa, Estados Unidos. Pensem, sentem, falem e agem, fazendo pelo menos esse pedido, uma caridade por dia. No final de 10 anos, 3.650 caridades. Chique, né? Com certeza, nós vamos sentir uma paz que não dá para falar, eu não tenho palavras aqui, porque eu não atingi esse número ainda, mas se Deus quiser, com a ajuda de todos, nós vamos chegar lá. Deus abençoe. Eu peço a Deus que abençoe todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, essa grande egrégora que está emitindo agora uma luz azul. Uma luz curativa para todos nós. Só temos que agradecer. Que Deus abençoe a todos. Eu passo. Também pedir hoje para todos aqueles que colocaram assim o nome no grupo, solicitando oração, solicitando os fluidos e a ação de Jesus. Então, que todos também recebam os mesmos benefícios que estamos nós a receber. Essa maravilha de reunião de cura espiritual, da qual, assim, juntos, realizamos todas as quintas-feiras. Digo juntos porque todos vocês também são doadores. Estão fazendo a caridade de forma indulgente, igual ali disse o Evangelho, porque estão naturalmente doando aquilo que de melhor vocês têm dentro de si, porque a pureza se faz presente, o amor se faz presente, a paz toma conta das nossas mentes, dos nossos corações, onde irradiamos naturalmente energias positivas e iluminadas. E o que acontece? Jesus, através das suas falanges de trabalhadores incansáveis, aproveita tudo isso e redistribui àqueles que estão muito mais necessitados do que nós. E igual o Davidson disse no começo, acabamos nós formando uma egrégora. Essa egrégora é maravilhosa, porque é a nossa luz iluminando a muitos. Então, nós somos seres importantíssimos perante Deus. Acreditem, né? E se fortaleçam com isso e exercitem, veja, essa caridade que temos nós condições de vir a realizar todos os dias nas suas vidas, porque fará muito bem a todos, tenho certeza disso. Eu também peço a Deus, a Jesus, que iluminar a todos os vossos lares, a todos os vossos entes queridos, seja eles estejam ao nosso lado na vida material ou ao nosso lado na vida espiritual. Sejam eles também iluminados, acolhidos pelo nosso amor, acolhidos pelo amor de Deus. Que assim
está sempre presente sobre tudo e sobre todos. Então, eu gostaria também que, após o encerramento dessa nossa reunião, todos se recolhessem, se entregassem por mais alguns minutos a Deus e usufruíssem de todos esses benefícios, da qual Ele sempre está a nos oferecer. Então eu vou pedir, se a Ana pode fazer a oração de encerramento para a gente, Ana, da prece de Cáritas. Vamos agradecer a Deus e a todos os médicos da Casa Bezerra de Menezes, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, por esses fluidos benéficos aqui recebidos. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a bondade, ao espírito A criança, o órfão. A criança, o guia, o órfão, o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra, deixar-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus. Obrigada a todos esses mentores que nos acompanham neste momento. E que esses fluidos sejam levados a todos esses irmãozinhos necessitados, nos hospitais, nos sanatórios, nos asilos, nas creches. E muito obrigada por todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ana. E que todos, assim, tenham uma noite muito tranquila, uma noite repleta de paz, descansem bem. Ao levantar no amanhã, estejam revitalizados em todos os sentidos, do corpo, da energia, da mente, do coração, do positivismo que tem, e assim estar presente em cada atitude que vamos realizar, e da fé sempre muito consciente e raciocinada perante os ensinamentos que o Pai nos deixasse. Então, boa noite e boa semana a todos e para aqueles que veremos sábado até sábado, né? Muito obrigado a todos.